Vídeo novo de modelagem simples aqui no canal. Porém, não é qualquer modelagem simples de qualquer dinossauro. É um réptil voador. Não só isso, mas como é um réptil voador BR. É isso mesmo que você ouviu. É um réptil voador do Brasil. Sim, tapejara. É um bicho meio estranho também, né? Bom, é um bicho do Nordeste e a cabeça dele é enorme. Mas antes de eu começar, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, porque sempre que tiver vídeo novo, vocês receberão o mais rápido possível e compartilhem com todo mundo que vocês conheçam. Para fazer ele, eu vou estar usando massinha verde. Eu fiquei bem pensativo em qual massinha que eu ia usar, porque, bom, é um bicho que voa. Eu já tinha usado laranja, já tinha usado azul, então, e também já usei verde, só que aqui é um tom diferente, é esse verde mais verde. Então vamos lá. Primeiramente nós começamos esbagaçando a massinha, porque como ele é um bicho que voa, 90% do volume dele é só das asas. Sim, eu não tô zoando. O bicho ele tem. Bom, aí o que eu vou falar agora depende da onde você for pesquisar sobre ele, porque eu vi duas pesquisas, uma do Wikipédia e outra do site Mundo Pré-Histórico, se eu não me engano o nome. E no Wikipédia tá falando que ele tinha tipo 420 gramas, ou quilo, é gramas, só tinha o G mesmo. E envergadura, 1,50 m. Só que aí no mundo pré-histórico, tava falando que ele tinha 3,5 metros de envergadura das asas e que ele pesava 35 quilos. Eu vou ficar com o mundo pré-histórico, que pra mim faz mais sentido. Não, a gente alarga bem as asas, a gente deixa uma coisa grande, tem que ser bem grande em relação ao corpo. Aí a gente puxa uma boa quantia de massinha aqui no meio para fazer a cabeça. E olha, metade do corpo dele é a cabeça. Não tô nem zoando. Mas é mais pelo fato de que ele tem uma crista gigante que parece uma barbatana de tubarão. A gente tem que puxar muita massinha, mas muita massinha, só pro volume da crista. Tá certo que a gente vai alisar e afinar bem a cabeça, porque senão o bicho vai ficar caindo pra frente toda hora. Ok. Pronto, a gente puxa um tanto relativamente bom aqui. Aí, e na parte de trás, a gente separa as duas perninhas dele. Basicamente isso. Ok. E, cara, é tão bom quando a gente vê um bicho que viveu no Brasil. É sério, dá uma sensação tão boa, dá uma sensação de mais importância pra nossa terra. Ok. Vai ficar mais ou menos assim. Aí a gente vai alisando, empurrando a massinha. Dessa forma. Pronto. E rapaz, o bicho tinha asa pra burro, hein? Não era um tipo um Quetzalcoatlus da vida, mas as asas dele é equivalente a quase dois de mim. E olha que eu tenho 1,90 m e pouco. Aí, a gente achata aqui as asas. Tem que deixar bem fininhas as asas para não pesar tanto. Ok. Tá, eu vou fazer metade do corpo e depois do corte eu trago a outra metade para vocês, como eu sempre faço. Então vamos lá. Primeiramente, as patinhas. As perninhas dele, a gente basicamente dá uma leve dobradinha para frente, desse jeito. Dobramos para trás para fazer o joelhinho dele. Puxamos aqui, ó, o resto da massinha para frente de novo. Aí a gente achata e separamos os 4 dedinhos dele. Porque ele é tipo um pezinho de galinha. Ele tem 3 dedos na parte da frente e um na parte de trás. Aí vai ficar mais ou menos dessa forma. Pronto, ó. A gente puxa aqui agora o último dedinho. Desse jeito. Ok, pezinho do menino feito. E para a asa, bom, a gente tem que alisar e empurrar bastante massinha. Lembrando sempre de deixar ela fininha conforme for indo em direção às pontas. Ó. A gente puxa aqui, tem que fazer uma envergadura mais ou menos assim.
Envergadura não, né? Uma curvatura, mais ou menos assim, ó. Que é para representar que aqui no meio tá o cotovelo. Retornando porque tava passando um carro falando na rua e eu tive que dar uma parada. Ok, só um pequeno detalhe é que eu já fiz o rabinho dele. O rabinho dele é só puxar um pedacinho de massinha e fazer um triângulozinho. Apenas isso. Ah, e eu acho que eu não falei a altura dele, porque eu falei da envergadura, o peso. A altura dele era de 1,40 m. É, o bichinho era pequeno. Bom, era maior do que uma criança, pelo menos. Era maior que o Velociraptor, que só tinha 60 centímetros de altura. Aí, aí aqui na ponta a gente alisa aqui assim. Aqui na ponta a gente tem que fazer o dedinho dele. Ó, os dedinhos no caso. Ok, vai ficar mais ou menos assim. Então a gente achata aqui, separamos 3 dedinhos. Dessa forma. Ok. Vai ficar mais ou menos assim. E pronto. Aí a asa a gente tem que ir alisando para fazer uma ponta nela. Que, né, envergadura e tem que ter uma pontinha. Aí deixar ela bem larga, porque, né, tem que ser asas enormes. Para você ter uma ideia, o bicho tem 1,40 m. 1,40 m não, é 1,40 m mesmo de altura. E só para ele poder voar, ele tem que ter 3,5 m de asa. Conseguiram entender? Então, é bem isso mesmo. E é aquela coisa, como eu já falei algumas vezes para vocês, que é o seguinte, se um animal for voar, ele tem que ter uma matemática doida. É tipo, imagina uma balança. De um lado tem o tamanho das asas e a velocidade que ele tem que voar, e do outro lado tá o peso. Se o bicho é muito pesado, ou ele tem que ter asas enormes, tipo, realmente gigantescas, ou ele tem que ter que voar em velocidades absurdas. Só que essa opção de voar em velocidades absurdas não é muito bom, né? Porque vai estourar a asa do bicho inteiro por causa da velocidade e do desgaste muscular e ósseo. Everton também é ciência, crianças. Ok? A gente faz uma pontinha mais ou menos assim. Ó, dessa forma. Desse jeito. Ok, tem que ficar mais ou menos nesse tamanho. Acho que tá bom esse tamanho aqui. Ok, a gente tem que empurrar um pouco da massinha da parte de baixo do corpinho dele. Ah, e só para demarcar, o corpo dele vem até mais ou menos nessa parte aqui em relação às asas. A gente vai empurrando um pouco de massinha para o tórax dele, porque já vou avisando, se for fazer um bicho que voa, não faz ele com o peito liso. É muito errado biologicamente falando, porque qualquer animal que voa, pássaro, até dragões, mesmo que seja um bicho fictício, se ele for seguir o mínimo da biologia real, ele não pode ter peito liso, porque aqui no peito tem um músculo, tem 2 músculos grandes, um para cada asa, chamados quilha. E eles são extremamente grandes e fortes para fazer o bicho voar de uma vez. Então, se o animal tiver peito liso, sinto muito, mas ele não vai nem levantar do chão. Aí a gente empurra um pouco de massinha também para a direção da cabeça, aqui nas costas, só para dar mais volume também para a cabeça, né? Ok. Ok, galera, voltando aqui com o nosso tapejara, terminei aqui o outro lado do corpo dele e fiz parcialmente a cabeça. A cabeça é mais deixar na espessura, mais ou menos isso. É mais deixar tipo o pescoço na forma e no posicionamento correto dele. O pescoço tem que ficar desse jeito meio curvinho, ele é meio pescoçudo mesmo. E para a cabeça, a gente alonga uma boa parte dela com uma certa forma retangular, porém a ponta a gente deixa um pouquinho arredondado. E olhando de cima, tem que ficar largo na base e conforme for indo para a ponta do bico, vai ter que ficar bem fininho. Então vamos lá. Primeiramente, vamos começar por onde, gente? Basicamente, dá uma leve empurrada aqui, ó, na massa. Aí, desse jeito, ó. Ok, a gente alisa aqui. O bico dele tem uma ponta que parece uma lâmina de espada, sabe a ponta de uma espada medieval?
Então, lembra um pouco, ó. Mais ou menos assim. Ó. Aí vocês vão falar, Everton, tá errado, cadê o resto da cabeça? Agora vamos fazer a crista dele. Então vamos lá, para fazer a crista a gente pega um pedaço bem grande de massinha e a gente vai afinando ele e achatando dessa forma. A gente tem que deixar ele numa forma meio arredondada em alguns pontos e em outros tem que parecer uma meia lua. Ó, a gente faz uma coisa mais ou menos assim, ó, desse jeito. Aí a parte de trás a gente puxa aqui assim. E é isso daqui, ó. Uma coisa mais ou menos nesse formato que a gente vai colocar na cabeça dele. Comenta aí, galera. Vocês jogam Jurassic World The Game? Cara, eu jogava bastante recentemente. Eu parei. Recentemente não, né? Já faz acho que uns 5 anos que eu não jogo. E, meu, um dos dinossauros que eu mais gostava de evoluir no jogo era o Tapejara, porque ele ficava muito da hora na evolução nível 40 dele. Sério, o bicho ficava parecendo uma fênix, laranja, vermelho, alguns pontos em marrom, tipo uma fênix feita de vulcão. Eu acho que essa seria a nomenclatura correta pra ele no jogo, em questão de aparência. Olha, mas a gente não tem que não pode economizar, não. Tem que deixar a cabeça dele bem grande. O cara parece um avião, meu. Parece que. Ele quase tem o mesmo tanto de asa só na crista. Ok. A gente deixa mais ou menos assim. Esse jeito. Ok. Essa crista ajuda a voar? Eu acho que sim. Não sei. Provavelmente sim, né? Porque é uma forma que auxilia no voo. Eu acho. Se fosse um bicho aquático, faria mais sentido, mas como é um bicho que voa, então é isso aí. Aí vai ficar mais ou menos assim. Alguns estudos mais recentes indicam que ele provavelmente teria penas. Não penas mesmo, mas uma coisa parecida com penugem, por causa de um fóssil que encontraram do crânio. Aí mais pra parte aqui de trás teria umas coisinhas assim, uns fiapinho no fóssil. Aí eles estão especulando que poderia ser umas protopenas, digamos assim. Aí vai ficar dessa forma. Aí para os olhos a gente faz uma cavidade desse jeito, ó. Tô usando a parte mais larga de um boleador pequeno, mas se você quiser usar um boleador grande, tudo bem. Aí é só apertar aqui, ó, ó, com o boleador desse jeito, fazer o mesmo processo do outro lado, dessa forma. Aí vai ficar mais ou menos assim. Pronto, a gente faz um furinho do outro lado também. Para as narinas, a gente usa uma esteca ou então um bisturi, como eu estou usando aqui. Fazemos um furo um pouco mais... Pera, um pouquinho mais para frente. Aqui, ó. A gente não pode fazer um... Mais para cima. A gente não pode fazer um furo muito para frente, porque o bico, ele já começa a se formar mais ou menos nessa região. Então a gente tem que fazer o furinho das narinas um pouquinho mais para trás. Calma, deixa eu medir aqui que tem como ver. Aqui, ó, mais ou menos aqui. Aí fica certinho. Corresponde certo aqui aos furos, ó. De um lado e de um outro. Tá certo que esse lado ficou um pouquinho mais pra cima, né? Ou não, ele só ficou um pouquinho mais larguinho o furo. Ok. Aí para a boca, a gente faz um grande recorte. Tem que vir daqui. A gente puxa aqui assim. Desse jeito. Aí a gente recorta melhor aqui. E pronto, vai ficar dessa forma. Dá uma alisada ali do outro lado. Ok. Pronto, vai ficar mais ou menos assim. E se você não quiser deixar ele nessa estrutura assim, com as zonas abertas, por medo dele cair, aí você pode fazer o seguinte, você dobra os braços dele desse jeito, dobra a ponta da asa assim, ó, pra cima, dessa forma, a gente vai dando aquele famoso jeitinho. Aí, a gente deixa mais ou menos assim. Ó, a gente dobra aqui a asa. Tá certo que vai ficar essa coisa aqui, essa degradação da massinha, mas é só a gente alisar por cima que aí já fica tudo certo. Depois eu dou uma arrumadinha
só para não ficar essa coisa meia grosseira. E os pés a gente deixa numa posição que pareça que eles estão mais flexionados. Ok. E pronto. Aí é só a gente colocar ele aqui assim, arrumar aqui. Pronto, essa questão aqui das rachaduras na massinha, é só a gente alisar por cima que já fica normal de novo. É, basicamente isso. Ok, galera, dei uma leve arrumada aqui na estrutura física dele e finalizado aqui o nosso tapejara feito com massinha de plastilina. Espero bastante que tenham gostado desse vídeo e domingo não vai ter vídeo porque eu vou tirar uma folguinha, mas semana que vem já voltamos com a nossa programação normal aqui do canal, dos vídeos simples. Provavelmente eu vou ensinar alguma coisa diferente em algum dia da semana que não seja um dinossauro, mas é isso aí, né? E eu vou tentar. Ele não vai conseguir ficar de pé. Eu vou apoiar ele na cauda. É uma boa forma de você, digamos, deixar ele em pé. Você deixa as pernas dele meio flexionadas assim e apoia ele com a cauda. Ok? Vai ficar mais ou menos desse jeito. Meio difícil, né? Mas a gente dá um equilíbrio assim, ó. A gente encurva as asas dele um pouquinho mais pra frente para equilibrar. Pronto. Espero bastante que tenham gostado e falou. Até o próximo.